Amém? Efésios 3:14 diz assim: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com o seu poder, por meio do seu Espírito Santo, para que habite Cristo no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam ricos de toda a plenitude de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, meu Deus, nesta noite. Nós te rendemos graças, Pai, por estarmos aqui cheios de saúde, de paz, meu Deus, dentro da tua casa, Pai, podendo cultuar o seu glorioso nome, meu Deus. Vem descendo, meu Pai, sobre cada vida, meu Deus, aquilo que clama o coração de cada um, meu Pai. Meu Deus, aonde cada um precisa da tua mão, aonde cada um precisa de um reboliço do céu, aonde cada um precisa que o Senhor trabalhe com os teus anjos, enviando anjos guerreiros, meu Deus, fazendo maravilhas, fazendo sobrenatural na vida de cada um, na casa de cada um, nas vidas que eles amam, meu Deus, trazendo provisão, abrindo o seu bom celeiro, o céu, e derramando bênção sem medida sobre a vida de cada um, meu Deus, trazendo saúde, trazendo alegria, trazendo renovo, meu Deus, passando o teu sangue em sistema emocional, em sistema nervoso, meu Deus, restaurando a paz nos lares, meu Deus, recuperando relacionamentos, meu Deus, meu Pai, o que os teus filhos estão te clamando nesta noite, Pai, faz por amor, Paizinho, do nosso Senhor Jesus Cristo, destroniza o maligno, Pai, aonde está vendo batalha, onde está vendo fúria, meu Deus, desarraiga, queima, destroniza, entrega a vitória nesta noite, Pai. Alegra o coração de cada um dos teus filhos, enche a boca dos teus filhos de testemunhos dos teus maravilhosos feitos, Pai, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Hoje nós vamos estar falando sobre as 4 dimensões do amor. Se alguém perguntasse a um mergulhador experiente: você conhece o mar? De pronto o mergulhador poderia responder: sim, eu conheço. Mas se você perguntasse de uma forma mais reflexiva: você realmente conhece o mar? As suas profundezas, os seus mistérios, os seus animais marinhos sem conta, todos que nele habitam, animais grandes e pequenos, a vegetação que floresce, onde olho algum pode alcançar, a riqueza que povoa o mar, nas mais diversas regiões, nas regiões geladas, nas regiões quentes. Aí talvez esse mergulhador experiente fosse falar para você: olha, na realidade, eu não conheço o mar da forma como eu imaginava. E a história por trás desses versículos que nós acabamos de ler aqui em Efésios 3:14 a 19, onde o apóstolo Paulo, ele se colocou de joelho, suplicando para que nós tenhamos revelação do tamanho do amor de Deus. Ele falou assim: eu quero que vocês conheçam a altura, a largura, o comprimento
comprimento, a profundidade do amor de Cristo. Para quê? Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então ele queria que nós pudéssemos entender o tamanho desse amor. O amor que fala que Cristo deixa 99 ovelhas no aprisco e vai atrás de uma única ovelhinha que se perdeu. Aquele amor que fala que ele chama cada um dos seus pelo nome, que ele conhece cada um pelo nome. O apóstolo Paulo está nos falando aqui que se nós queremos ter a plenitude do Espírito Santo, tem tudo a ver com a revelação que nós temos do amor de Deus, do custo desse amor. Para Jesus ter amado nessa intensidade, para Jesus ter amado nessa profundidade, sabe? E a partir da revelação que nós temos deste amor, aí nós vamos manifestar esse amor. Só que o amor é muito maior do que as dimensões dos oceanos. Tanto é que a palavra do Senhor diz em Ezequiel 47, que nós começamos entrando nas águas da revelação deste amor, pelos artelhos, depois pelos joelhos, e depois pelos lombos, e depois ele fala que são tantas águas que chegam no nosso coração, e daí nós temos capacidade de manifestar esse amor de Cristo ao mundo, da forma que Deus quer que nós manifestemos. E qual que é o valor de uma vida para Jesus? Muitas vezes, você pode dizer para mim, se eu te perguntar, você tem dimensão do tamanho do amor de Deus pela tua vida, da aceitação de Deus pela tua vida? Muitas vezes você pode falar: Lorena, eu tenho mais ou menos uma noção que eu sou querido pelo Senhor. A Bíblia está repleta de versículos que falam do amor de Deus. A palavra do Senhor fala em João 3,16, que Martinho Lutero chamou de a Bíblia resumida. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que que Deus falou de tal maneira? Por que que ele não usou nenhuma palavra? Porque o amor de Deus, ele é tão grande que não dá para ser aquilatado em número, não dá, sabe, para ser dito em palavras. Não foi encontrada uma palavra para expressar o tamanho do amor de Deus pela nossa vida. No entanto, a maioria de nós tem tanta dificuldade de conhecer pelo menos um pouco desse amor. A maioria de nós tem dificuldade de entender a dimensão da aceitação de Deus para com a nossa vida. E essa é uma das maiores lutas humanas. Parece que o amor de Deus não prova. Deus faz. Ele se fez carne, ele morreu por nós, e ele continua morrendo a cada segundo, quando nós o rejeitamos, quando nós o ignoramos, quando nós não o ouvimos, quando nós damos as costas para ele, quando nós pecamos. E ele continua nos amando com amor ágape, que é um amor incondicional. E nós, o tempo todo, achamos que não é o suficiente. Às vezes, a mínima coisa que vem contrária daquilo que nós esperamos, muitas vezes nós abrimos a boca para dizer: eu não acredito que Deus me ama. Se Deus me amasse, as coisas não poderiam ter saído dessa forma. Você se lembra quando Jesus estava fazendo sinais, prodígios, maravilhas e espetaculares, estava curando a todos. A palavra diz que ele curava a todos. E o que as pessoas falavam para ele? Nos dá um sinal. Gente, que sinal mais Jesus podia dar, sabe, além da expressão de amor que ele estava tendo?
E nós, o tempo todo, temos dificuldade de compreender esse amor. Por isso o apóstolo Paulo, ele falou que ele orava, e ele falou que ele se colocava de joelhos, para que nós ganhássemos a revelação da largura, do comprimento, da altura e da profundidade desse amor. Marcos 5, de 1 a 20, diz que o que Jesus fez um alto investimento pela vida de um jovem que estava possesso e vivia entre túmulos em Gadara. Jesus atravessa um mar revolto, um mar tempestuoso, o barco quase ia a pique, diz a palavra do Senhor. Os discípulos desesperados, eles tinham certeza que eles iam morrer. Havia uma batalha espiritual tremenda. Por quê? Porque Jesus estava indo à região da sombra e da morte, por causa de uma vida. Ele estava indo a um lugar desértico, a um cemitério, por amor à vida de um jovem que estava completamente possesso de espíritos imundos, de espíritos maus, alguém que não podia nem suplicar pela sua própria vida, alguém que estava preso, que não sabia como sair daquela prisão, alguém que não tinha a mínima condição de clamar, mas o amor de Deus foi naquele lugar. O amor de Deus vai, sabe, em qualquer lugar para alcançar a nossa vida, para nos tirar das lutas, das dificuldades, dos problemas que nós estamos enfrentando. Talvez você entrou aqui nessa noite e talvez você falou: minha família está enfrentando um problema tão grande. Talvez você está falando: eu estou enfrentando um problema pessoal que só eu sei, mas ninguém sabe. Eu quero te dizer, Jesus sabe, e Jesus te alcança aonde você está, por causa do amor dele pela tua vida. Sabe, diz que aquele jovem, ele estava nu, ele se feria com pedras pontiagudas. Você imagina, ele pegava pedras pontiagudas e da forma que ele estava dominado, diz que ele retalhava o corpo dele. Se ele retalhava o corpo dele ficava inteirinho ensanguentado. Então aquele jovem, ele era um filme de terror. Pensa só, num cemitério, na região da sombra e da morte, se retalhando inteirinho com pedra pontiaguda e com o corpo todinho coberto de sangue. Aquilo era uma visão de um filme de terror. Sabe, todas as pessoas haviam desistido da vida dele, mas Jesus não desistiu. O maligno roubou tudo da vida daquele jovem. Roubou a família, porque ele não tinha contato com a família, nem com a sociedade. Ele não tinha uma namorada, ele não podia casar, ele não podia ter filhos, ele não podia ser amado, nem amar, nem ter prosperidade, nem possuir bens, nem estudar, nem aprender. Tirou a liberdade física, tirou a liberdade mental, a paz, a alegria, a decência, porque ele vivia nu. Tirou a dignidade, tirou o nome. Ninguém devia saber nem o nome dele. Não tinha documento, não tinha identificação. Tirou dele a capacidade de sonhar. Que valor o mundo dá numa pessoa que mora em cemitério, que grunhia, que corria pelado entre túmulos, que ficava no frio, que ficava na chuva, no sol quente, com o cabelo todo desgrenhado, imundo. Imagina o cheiro daquele moço, quando aquele sangue secava no corpo dele, sabe, ele não tomava banho, aquele sol quente em cima da pele dele, você podia, molhado pelo orvalho da noite, você podia imaginar o cheiro que aquele moço devia ter. Naquele tempo não tinha nada que impusesse mais terror do que uma legião romana. Uma legião romana, ela era composta de 6.000 soldados, era uma das máquinas de guerra mais poderosas que poderiam
poderia ver uma legião de 6.000 soldados romanos. E enfrentar uma legião de soldados romanos causava terror em qualquer um, porque aonde eles entravam era extermínio na certa. E o que foi que Jesus revelou ali naquela situação? Quando Jesus chegou para aquele moço que estava naquela situação terrivelmente endemoniado, Jesus perguntou: qual é o seu nome? E Satanás falou: o meu nome é Legião. E Jesus ali, ele revelou para todo mundo que havia 6.000 demônios dentro da vida daquele moço. Era um enorme poder de destruição. E uma coisa nós vemos: as trevas não é uma ilusão, não é uma brincadeira, as trevas não é um mito, é a mais triste realidade. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E quando uma vida está sobre o domínio das trevas, sobre o poder das trevas, é só Jesus que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, para nos tirar dessa horda maligna. É só Jesus, porque se não for Jesus, essa legião destrói a vida de uma pessoa. Esse moço, ele não tinha mais controle da vida dele, ele não tinha controle de pensamentos, ele não tinha controle de sentimentos, de emoções, de atitudes. Aquele principado dominava tudo e manifestava-se com uma força enorme. Diz que nem corrente, nem amarra, nem camisa de força, nem cadeias conseguiam prendê-lo. Diz que ele despedaçava tudo e que ele tinha constante acesso de ira, de ódio, de rancor, de nervosismo. O evangelista Mateus, que narra também essa história, fala que ninguém passava por aquele lugar porque tinha muito medo de ser atacado por ele. Aquele moço, ele perdeu o amor próprio. Em vez dele se proteger, que é o nosso instinto natural, ele mesmo se feria. O que estava nele queria matar ele o tempo todo. E quantas pessoas não estão desta forma, sendo levadas por algo que se apossou da vida delas e agora quer matar a vida delas na overdose, na criminalidade, na bebida, na doença, através de acidentes. E quantas pessoas não ficam procurando tirar sua própria vida? E o que essas pessoas não sabem, muitas vezes, e não têm discernimento, é do poder maligno que está por trás de tudo isso. Aquele moço, ele tinha adivinhação dada pelas trevas. Quando Jesus pisou naquele cemitério, aquele moço falou: por que vieste nos atormentar antes do tempo? E falou: você é ungido, você é o Messias de Deus. E se ajoelhou aos pés de Jesus. Ele tinha um espírito de adivinhação dado pelas trevas, e ele sabia quem era Jesus. Aquele espírito havia levado ele para os lugares imundos da terra. Gadara era uma cidade considerada imunda, impura. Por quê? Porque a lei de Moisés proibia a criação de porcos, e era uma cidade de rebelião, era uma cidade de gente rebelde. Eles trabalhavam só com criação de porcos, eles faziam justamente o que Deus havia pedido para eles não fazerem. E também aqueles espíritos havia levado ele para morar nos cemitérios, e os judeus também consideravam cemitérios imundos. Eles achavam que pessoas que entravam em cemitério ficavam contaminadas por todos os espíritos de morte, porque cemitério é região da sombra e da morte, e ali paira muito
muitos espíritos de morte. E o judeu considerava entrar em cemitério, ficar contaminado. Então, ele não só entrava, como ele vivia em cemitérios. E por que o maligno faz isso? Porque o maligno quer nos tornar imundos, através de imoralidade, de pornografia, através de palavras obscenas, blasfêmias, pensamentos malignos. Porque o maligno quer puxar a vida das pessoas para a imundície, porque ele quer separar as pessoas do Pai Celestial. E aquela legião tomou conta dele, aquela legião tornou ele uma pessoa rebelde, violento, furioso, indomável, irreconciliável. Você sabe, a palavra do Senhor diz que nós não podemos ser irreconciliáveis. A palavra do Senhor diz que os homens nos últimos dias seriam irreconciliáveis. Pessoas que não perdoam e pessoas que não acertam de todo o seu coração as suas questões com as pessoas. E aquele espírito maligno havia tornado ele violento, havia tornado ele furioso, indomável, irreconciliável. Quantos seres humanos ficam insensíveis desta forma por causa do maligno que está atuando nas suas vidas? Basta a gente ligar a televisão e ver do que as pessoas são capazes. É estupro, é abuso contra a criança, mata pai, mata mãe, mata pessoas de idades, traficantes que executam torturas que vão além de tudo aquilo que a gente pensar. E não só traficantes, pessoas instituídas também de autoridade praticam torturas terríveis contra o semelhante, sabe, terroristas que enchem seu corpo de bomba, incendeiam ônibus, pessoas que incendeiam mendigos, incendeiam homossexuais, matam e morrem para alimentar seus vícios, matadores de aluguel, que uma vez eu estava vendo na televisão, eles entrevistarem um matador de aluguel, ele falou: a troco do que você mata uma pessoa? Ele falou: só me dá uma garrafa de cerveja. Então as pessoas, sabe, são capazes de coisas terríveis pelo espírito que habita nelas, sequestradores. Aquele moço tinha uma mente totalmente cativa, oprimida pelo inimigo, gritava de dia e de noite, dormia entre sepulcros, pensamentos terríveis de morte levavam ele a se ferir. E o que o mundo faz por estas pessoas? O texto diz que eles tentavam prender ele o tempo todo com correntes e algemas. O mundo coloca essas pessoas na cadeia, no sanatório, no reformatório, ou também matam estas pessoas. A palavra, esse texto que fala deste moço, diz que eles deram mais valor aos porcos do que a vida deles. Hoje, se um cachorro pegar uma pessoa, retalhar a pessoa inteira e matar a pessoa, você não pode fazer absolutamente nada contra o animal, porque tem a defesa do animal. Agora, se um jovem ou se um ser humano for pego numa situação assim, ela é executada na mesma hora, e aí eles falam: ela revidou e nós tivemos que matar, houve um tiroteio, ela foi vítima de bala perdida, e ninguém faz caso nenhum que essas coisas aconteçam. Sempre foi assim, como foi naquela época. Os gadarenos expulsaram Jesus da cidade, porque quando ele expulsou aquela legião, a legião entrou nos porcos, e os porcos
se lançaram de espinhadeiro abaixo e caíram dentro do mar. Então todos os habitantes daquela cidade falaram que era para Jesus ir embora de lá. Então, sabe, os porcos tiveram mais valor do que Deus, mais valor que Jesus e mais valor do que a vida daquele rapaz que ficou liberta quando Jesus expulsou aquela legião e mandou para a manada de porcos. Sabe, o maligno havia antes lançado uma forte tempestade para impedir Jesus de chegar em Gadara, mas Jesus, ele veio para libertar os cativos. Como ele mesmo leu, Isaías 61, na sinagoga, ele falou: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me enviou para evangelizar os pobres, para curar os que estão de coração quebrado, ferido, anunciar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, colocar em liberdade todos os oprimidos e a proclamar o ano da bondade do Senhor e a consolar todos os que choram. Foi isso que Jesus veio para fazer pela nossa vida. Foi isso que Jesus veio para fazer por todos aqueles que estão presos, que estão atados, que estão chorando, que estão sofrendo, que estão sendo torturados muitas vezes pelo maligno. Jesus devolve a vida, Ele devolve a dignidade. Aquele moço perturbado, acorrentado, gritando entre túmulos, de repente ele fica quieto, calmo, tranquilo, e ele está aos pés do Salvador. Aquele que vivia nu, Jesus o vestiu, Jesus deu dignidade, Jesus deu honra para a vida dele, porque é isso que Jesus faz pela nossa vida. Aquele que desde a infância, talvez desde o ventre materno, estava na escuridão das trevas, agora cheio de rejeição, cheio de dor, de tristeza, de ódio, de falta de perdão, a face de Cristo brilhou sobre ele, e ele teve uma revelação profunda do amor de Deus pela vida dele. Aquele que estava enlouquecido, que não tinha controle sobre o que fazia, agora tem uma mente lúcida, tem uma mente privilegiada. Ele passou a ter a mente de Cristo. Talvez você está aqui nessa noite e tem alguém que você está lembrando e falando: essa pessoa precisa tanto dessa libertação. Talvez você está aqui, você está pensando numa vida que você falou: nossa, essa vida está tão dominada, que eu creio que não tem jeito. Eu quero te dizer, essa vida aí que você está pensando, ela não pode ser mais dominada do que a vida desse moço era, com 2.000 demônios dentro da vida dele. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus deixou ele lúcido, deixou ele perfeito, e ele passou a ter a mente de Cristo. Aquele que não conseguia amar, nem se relacionar com pai, com mãe, com irmãos, com amigo, não conseguia dar afeto, nem receber carinho, nem ter expressão nenhuma de ternura, agora está totalmente transformado pelo amor, inundado pelo amor de Deus. Essa semana eu recebi uma ligação de uma família que está lutando muito com um filho nas drogas, e essa família, essa mãe só chorava, e aí a outra pessoa pegou o telefone e falou para mim: Lorena, o filho dela, jovem, tacou ela com tanta força na quina da parede, a mãe, que machucou toda a coluna dela, e agora ela só chora. E ainda essa pessoa que pegou o telefone falou: Lorena, ele deve estar doente mental, não deve ter jeito para a vida dele. E eu falando com aquela pessoa da família, eu falei: tem. Quando Jesus libertar a vida dele, você vai ver que a mente dele vai voltar ao normal. Sabe, Jesus tem
tem esse poder de libertar, de restaurar. Sabe, a gente ouve dia após dia tantos relatos de família, mas graças a Deus nós também ouvimos o milagre daqueles que experimentaram Jesus nas suas vidas, sabe? E a palavra fala que ele conheceu a profundidade do amor de Cristo, que alcança uma vida no lixo, que alcança uma vida na lama, no fundo do poço, no cemitério, nas drogas, no vício, na maldade, na marginalidade, na imoralidade. Ele conheceu essa profundidade de um amor que coloca a mão, que é aquilo que fala no Salmo 18, o Senhor me tirou de um tremendal de lama. O Senhor, sabe, com a sua mão, o Senhor me tirou de um atoleiro. Essa é a profundidade do amor de Cristo. Ele conheceu a largura deste amor, a largura de um amor, sabe, que Jesus Cristo, o autor da vida, foi cuspido, foi caluniado, foi condenado, foi chicoteado, foi pregado numa cruz, foi coroado em espinhos, foi traspassado, morreu vertendo até a sua última gota de sangue para nos lavar, e morreu de braços abertos para dizer: vinde a mim todos os que estão cansados e todos que estão sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Esse amor tem largura, é a largura do amor de Deus pela nossa vida. E esse amor tem altura, porque Ele ressuscitou, porque Ele está à destra de Deus Pai, porque Ele é nosso advogado, porque Ele intercede por nós, porque Ele derramou do seu Espírito sobre toda a carne, porque Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Lorena, como eu me assento nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Pelo Espírito Santo que está dentro da tua vida. O Espírito de Cristo está dentro da tua vida. E se Ele está dentro da tua vida, você está sentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais, pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Por isso você pode ver as coisas acima do terreno. Por isso você pode enxergar as coisas com olhos de águia e ver todas as possibilidades em Deus, porque Deus está dentro de você, e porque Ele está dentro de você, você está nas regiões celestiais, sabe, porque Ele está dentro de você, e Ele conheceu o comprimento desse amor, o comprimento de um amor que não quer que ninguém se perca, e que comissionou Ele, e que chamou Ele para ganhar a casa dele. Ele falou: Jesus, deixa eu te seguir. Jesus falou: vai e ganha toda a tua casa. E diz que ele foi, ganhou toda a casa dele, e diz que ele pregava em Decápolis, que era uma região que se compunha de 10 cidades, e depois, quem sabe, ele não era um daqueles 120 que estava no cenáculo, e que recebeu aquele batismo de fogo, e passou a pregar a todos os povos, tribos, línguas e nações, batizando, discipulando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, discipulando, ensinando as pessoas a guardarem todas as coisas, todos os mandamentos de Cristo. Aquele que espalhava terror, agora anuncia boas novas de salvação. Aquele que era mensageiro de morte, agora ele é embaixador do céu, trazendo vida. Sabe, por onde ele passava, ele levava a vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não desista de
pessoa nenhuma, não desista de situação nenhuma. Não tem circunstância que não pode ser transposta pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não tem situação que não possa ser mudada. Aquele que rilhava os dentes, aquele que grunhia, aquele que espumava de ódio, agora ele tem revelação do amor de Cristo e ele é cheio de toda a plenitude de Deus. Sabe, a palavra do Senhor diz que se nós queremos ser cheios de toda a plenitude de Deus, nós devemos conhecer a largura, a profundidade, a altura e o comprimento do amor de Deus. O apóstolo Paulo falou: eu me ponho de joelho para que vocês ganhem essa revelação. Está escrito isso em Efésios 3,14. Eu me ponho de joelhos para vocês ganharem a revelação da altura, da largura, do comprimento e da profundidade do amor de Cristo. E a partir daí, vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe, nós precisamos ganhar essa revelação, porque quando a gente ganhar, nós vamos ser cheios e nós vamos manifestar esse amor por toda a terra. Por onde a gente passar, nós vamos manifestar esse amor de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos estar orando em nome de Cristo Jesus. Meu Deus, nós te damos graças pela tua palavra, Pai, e nós te damos graças porque a nossa vida está sendo alcançada pela oração do apóstolo Paulo. A oração do apóstolo Paulo, ela tem ecoado de gerações a gerações, meu Deus, para nós termos essa revelação, para nós termos esse conhecimento e principalmente, Pai, o Senhor não quer nos dar conhecimento por conhecimento. O Senhor quer que nós tenhamos conhecimento para manifestar amor, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que haja essa manifestação através da nossa vida, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, que nós possamos ser inundados do amor de Deus, Pai. Que nós possamos nos abrir a este amor, como a palavra do Senhor fala em Romanos 5,5. A esperança do cristão não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado nos vossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer derramar amor no teu coração. Deus quer te encher da plenitude dele e ele quer fazer de você uma bênção para essa terra. Aquele moço converteu toda a família dele. Aquele moço pregava em 10 cidades. Aquele moço não media esforços para manifestar, porque ele provou do que esse amor faz pelas vidas. Se nós temos provado o que esse amor fez pela nossa vida, que a gente venha estender esse amor